Segundo o Trump, o próximo é Cuba, né? Então, mas o neto do Fidel não tava dando entrevista? Dizendo que, pô, a gente tem que... você não vi. Não, foi... Mano, muito engraçado. Foi entrevista o neto do Fidel. O neto do Fidel tem uma cara meio americana, inclusive. Acho que ele quer a cidadania americana. Ele falou que a gente tem que abrir o mercado, que o capitalismo tira os pobres da miséria, que o país sofre muito. Olha, eu nunca fui pra Cuba, mas a minha mulher já foi. E ela viu lá exatamente o que acontece em Cuba, que não é de turista. Ela foi com a mãe dela foi receber um prêmio lá, não sei do que, e ela ficou quase uma semana em Cuba. Falou que o negócio ali é cruel. É esse aqui, ó, viu? O estilo meio... É que esses caras, eles têm um estilo muito mais... Né? Eles gostam de um capitalismo ali. De viver ali no... É que nem o Kim Jong-un, né? Que o Kim Jong-un tem um iMac na mesa dele. Ó, pausa aí. Põe a cara dele pra você ver. Ele falando. Aí, cara meio... né? Meio magnata e tal. Daqui a pouco ele vai estar com um Ray-Ban Meta na cara, vai estar com, né, um iPhone no bolso. Então, diferente do avô... Ele, como você está vendo, lá cubanos que querem o capitalismo. E ele vê isso como uma coisa boa. Sim. Né? Que o capitalismo serve pra tirar as pessoas da pobreza e tal. Não, e assim, muitos desses ditadores, quer ver? Coloca no Google, tenta escrever assim, Kim Jong-un, que é o ditador lá da Coreia do Norte, Apple. Vê se aparece a foto clássica dele, que é antes de inteligência artificial essa foto, então não é... inteligência artificial, essa foto aqui, acho que é a primeira ali. Bom, tem essa, né? Essa aqui, ó. Tem as duas, ó. Essa aqui ele tá no avião dele com o quê? Com o MacBook Pro. Aí na anterior, ele tá ali, ó, com o quê? Um iMac. O teclado da Apple é um iMac. Né? E não é inteligência artificial, porque essa foto já tem alguns anos, tá? Coloca aí o o jogador de basquete lá, como é que é o nome? Dennis Rodman. Ele é amigo do Dennis Rodman. E Kim Jong-un. Aí, ó. Olha lá. São BFF os dois. Põe lá nas imagens. Põe nas imagens. Começou em 2013? Olha lá. Isso também é real. Essa foto não é fake. Então, assim... o capitalismo é bom só pra mim, né? Pra população, não. Tá aí uma coisa que, por exemplo, Cuba não tem. Bomba nuclear. Talvez a Coreia do Norte seja a última nação comunista a cair por causa desse detalhe, né? Exatamente. Que é a Coreia do Norte, ninguém mexe por causa da bomba nuclear lá. Tem uma bomba nuclear lá. Então... Mas eu lembro do primeiro mandato do Trump, quando ele chamava o Kim Jong-un de Rocket Man. E aí ele foi lá e foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a apertar a mão do ditador da Coreia do Norte. Então, um momento histórico também. Mas... Cara, eu tenho uma visão do Trump que é assim, no primeiro mandato ele tinha o interesse de continuar e fazer um segundo. Como agora ele não vai mais fazer outro mandato, porque nos Estados Unidos são só 2, dependendo se for intercalado ou não, são só 2, o que deveria ser aqui também, eu acho que ele meio que tocou, entendeu? E tá indo. E ver o que acontece, porque o cara tá muito louco, né? Depender do Trump, 2026 vai ser longo, porque cada mês é uma bomba. Começa com tarifa, vai pra Venezuela, aí agora o Irã tá demorando um pouco mais, diz que era 3 semanas, já passou um mês. Então, pois é. Diz que amanhã termina, vamos ver. Mas voltando a Cuba, tem essa questão realmente, porque... qual que é o interesse do Trump em derrubar, de repente, o regime cubano, além de entrar pra história? Né? O que Cuba oferece para os Estados Unidos, além disso? Entrar para a história e nós libertamos os cubanos? Eu não sei. Essa resposta eu não tenho. O ponto é que, com a queda do Maduro ele garantia petróleo para certos países. Sim. Inclusive Cuba. Então a crise em Cuba se agravou ainda mais. Sim. Então é o momento mais fragilizado geopoliticamente que Cuba está enfrentando. Não, e Cuba já vivia sufocado. Como eu falei, minha mulher foi para lá... E ela pegou táxi lá, conversou um pouco com a população local. Cara, a população local não pode falar mal do governo, eles são sempre muito assustados. E minha mulher passou por uma situação muito complicada. Ela tava num táxi daqueles carros da década de 50, que foi o que sobrou em Cuba, né? E acabaram virando táxi. E tem toda uma história lá pra ser táxi com esses carros, enfim. E aí esse taxista foi parado pela polícia.
E a polícia inventou uma coisa que o taxista não tinha de infração. E aí o taxista precisou pagar uma grana pra polícia. E aí quando a polícia liberou, o taxista meio que desabafou pra ela. Tava ela, a irmã e a mãe no táxi, desabafou. Com ela dentro? Sim, com ela dentro. E o taxista meio que desabafou. Falou, aqui é assim, né, se não for a gente vai preso. Cara, é complexo. Então, Cuba, pelo que ela falou, ela foi pra Havana, né, e depois uma outra cidade perto ali. Parou no tempo. Parou na década de 50, nada evoluiu. E tem as partes turísticas. Que é o supermercado, que é o hotel. Que exatamente. É a região ali das praias. Das praias, que aí é pra receber turista. Muito bonito ali. Mas o cubano não vive aquilo. Não vive. Então, realmente, para a população cubana, se não fosse assim, se a gente estivesse falando mentira aqui, não teria tanto cubano atravessando ali aquela parte para chegar na Flórida, né? Não teria tanto cubano na Flórida. Não, sim. Você anda... Isso eu vi testemunho de muitas pessoas. Você anda em Cuba, você tem aquela figura do... lá é tipo um atravessador. O que o atravessador faz? Ele consegue conectar, tipo, o turista com pessoas que fazem algum tipo de serviço e tal. Então, assim, pode ser o cara que é o guia turístico, pode ser o cara que... ele conecta você, por exemplo, se você precisar do taxista e etc. Então, ele tem essa figura, né, do atravessador. E muito comum lá na região cubana, principalmente perto das praias, prostituição. Mulheres se prostituem por $4. Meu Deus. R$20. Absurdo. Você entendeu? E aí é aquela coisa, a pessoa é professora, a pessoa é enfermeira, mas ela precisa fazer esse tipo de coisa. E o atravessador, muitas vezes, ele também faz coisas que são ilegais pro governo, mas que são comuns no resto do mundo, entendeu? Então, por exemplo, se você quiser o charuto cubano, se você quiser, você não pode ter na sua casa e vender, você não pode simplesmente pegar no supermercado, ter pra você e vender. Mas é o que muitas vezes as pessoas precisam fazer pra ganhar uma grana a mais, porque o que eles recebem do governo não dá pra sobreviver. Inclusive taxista. Muitos trabalham como taxista pra ganhar a tip, né? E tem taxista que o cara é engenheiro, o cara é médico, o cara é alguma coisa, só como é tudo tabelado, os valores de salário, dessas coisas. Então o cara faz um bico de táxi pra ele ganhar a tip do turista que vai dar uma grana na mão dele. Porque se for via governo, o cara não consegue ganhar. Então é um lugar bacana, né? Pra se viver. Novamente, se o Trump tirar o governo de lá, né, as declarações do Neto, inclusive, são muito surpreendentes. Porque o cara falar que realmente que Cuba, tem muita gente em Cuba que quer capitalismo, o capitalismo não é tão ruim assim, que ele pensa diferente do avô, entendeu? É aquela história que muitos dizem e já tá comprovado no mundo inteiro. O país capitalista é aquele que as pessoas querem entrar nele. O país comunista é aquele que as pessoas querem sair dele. A gente vê isso na Coreia do Norte, a gente vê isso em Cuba, a gente vê isso na Venezuela. Eu tenho amigos na Venezuela que eu conheci em 2001, ainda no início do governo. Era um país rico. Era um país rico. Na década de 70 era o país mais rico da... Se você não lembra, exatamente, se você não lembra, nessa época aí, o venezuelano, ele tinha... Cara, ele tinha, acho que a renda per capita mais do que a do Brasil. Não sei se... Sim, ele era o país mais rico da América do Sul na década de 70, 80. Eu conheci esses venezuelanos na Europa em 2001. O regime do Chávez acho que entrou em 99, uma coisa assim. Então tava no início. Eu fui pra Venezuela em 2001. Eu passei o Réveillon de 2001 pra 2002 na Venezuela. Em Caracas e Isla Margarita. Isla Margarita era uma ilha... sensacional, Caribe, paradisíaco e tal. Caracas já tava 2 ou 3 anos de governo Chávez, já tava começando a entrar em decadência. A decadência tava já indo num ponto, eu me lembro que os carros não tinham mais placa, porque acabou a sequência de placas, o governo não criou uma coisa nova, então os carros simplesmente não eram mais emplacados. E o que tinha de resto de americano na Venezuela era impressionante. Então, como a gasolina lá era ridiculamente barata, eu lembro até hoje que esses amigos nossos que nos receberam lá na Venezuela foram encher o tanque de uma minivan, tipo aquelas minivan Caravan, aquelas, né, da época, e o cara pagou $5 pra encher o tanque. De um carro V8 com um tanque gigantesco. Meu Deus. Era ridículo o valor. Então,
todos os V8, aqueles carros grandes, Maverick, aquelas coisas, tinha muito na Venezuela. Estou falando de 2001. E já tava começando a entrar em decadência. Meu pai ficou muito amigo, né, dessa família lá também, então eles se falaram por muitos anos, e eles foram falando tudo que estava acontecendo, que o negócio estava realmente muito ruim. E o ano passado, eles vieram pro Brasil, encontrei com eles o ano passado no Brasil, eles falaram, cara, a situação tá péssima. E eles eram família bem de vida, né, então, mesmo famílias bem de vida, tava sobrevivendo. Mas os caras que tinham propriedade, tinham empresa, já não era a mesma coisa que 20 anos atrás. Então, realmente, chegou uma situação muito ruim. Isso eu tô falando com conhecimento de causa de pessoas, de amigos que eu tenho lá.